Você já ouviu falar sobre a trindade do inferno? Já ouviu falar sobre o dragão, o anticristo e o falso profeta? Pois é sobre esses três personagens reais, bíblicos, que nós vamos estar falando hoje. Eu sou o pastor Kennedy Matos e esse é o programa Evangelho em Foco. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Promessistas Brasil, TV Viva Promessa. Já compartilha essa mensagem, já compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, no seu grupo da sua igreja, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus, pelo Evangelho de Jesus. Fique conosco e vamos à palavra de Deus, vamos colocar aqui o Evangelho em foco. A paz do Senhor Jesus, irmão, irmã, seja muito bem-vindo a mais um programa Evangelho em Foco. Você está na TV Viva Promessa e que Deus possa abençoar o seu coração e eu quero já aqui desafiar você, se ainda não é inscrito, a se inscrever no nosso canal. Muito bem, o nosso tema de hoje é a trindade do inferno, a trindade infernal. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Esse é o texto, nós não vamos ler aqui todo o capítulo, mas é o texto da qual nós vamos nos basear para vermos a respeito dessa trindade, como ela fica muito clara nas Escrituras. Nós estamos tratando a respeito do tema do fim. Nós vimos aqui semana passada que Jesus deu sinais a respeito do fim. E um dos eventos que vão acontecer antes da volta de Jesus é o surgimento do anticristo. Mas o anticristo, ele não é um personagem solitário nessa história. Ele faz parte de uma composição maior. E Apocalipse capítulo 13 traz uma visão mais ampla, mais geral do que vai acontecer nesse período de grande tribulação que a igreja enfrentará. Aliás, grande tribulação que será o tema da próxima semana da nossa reflexão aqui. Não perca. Muito bem, Apocalipse capítulo 12 termina com a imagem do dragão. Apocalipse capítulo 12, verso 17, a sua última frase é: e se pôs em pé sobre a areia do mar. Quem se pôs em pé sobre a areia do mar? O dragão. Esse dragão, todos nós sabemos que é um símbolo aqui em Apocalipse de Satanás. Ele está na areia da praia, na areia do mar. A ideia é que ele está olhando para o mar. E o capítulo 13 começa com o surgimento da besta que sobe do mar. Ou seja, essa figura, essa besta que representa o anticristo, ele é invocado pelo dragão. Ele é chamado pelo dragão, ele surge pelo poder de Satanás no mundo. Então, nós temos aqui a figura desses dois personagens, o dragão e a besta que sobe do mar. Logo depois, no mesmo capítulo 13, nós vamos ver o surgimento da besta que sobe da terra, que vem da terra, que é o falso profeta. Esses três formam a trindade do inferno. Satanás sempre teve um dos seus propósitos, um dos seus métodos de trabalho é imitar a Deus, imitar a glória de Deus, imitar o governo de Deus. Deus tem um reino, Satanás também estabelece um reino nesse mundo. Ele é chamado nas Escrituras do príncipe deste mundo, deste século. Ele sempre tenta imitar Deus em seu trabalho, em sua obra. Assim como Deus é revelado em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, Satanás também revela a sua trindade. Ele então vai revelar-se em três momentos aqui no fim dos tempos. O dragão,
o anticristo, a besta que sobe do mar, e a besta que sobe da terra, que é o falso profeta. Esse anticristo descrito no capítulo 13, ele é um ser real, será um homem. A Bíblia chama ele de o homem da iniquidade, o abominável das nações. Ele é uma pessoa real, um homem que surgirá num determinado tempo da história, próximo do fim, próximo à volta de Jesus, no período que se iniciará a grande tribulação, a grande perseguição da igreja. Ele surgirá nesse mundo, um homem que será uma espécie de encarnação de Satanás, um homem que será uma espécie que receberá o poder de Satanás, um homem que receberá o trono de Satanás, a autoridade de Satanás, um homem que unirá todos os homens apóstatas, ímpios, debaixo do seu poder, debaixo do seu governo. Esse anticristo fará maravilhas no mundo, operará sinais milagrosos, poderosos. Ele encantará a raça humana, ele encantará o mundo. Ele surgirá num período em que os homens estarão à procura de uma solução para os seus grandes dilemas, para os seus grandes conflitos. Será um homem que conseguirá estabelecer acordos, será um homem que unirá os mais diferentes povos debaixo do seu poder, debaixo do seu governo. Apocalipse capítulo 13, verso 1, fala que esta besta que sobe do mar, que é uma figura do anticristo, essa besta tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Isso aqui é tudo símbolo de poder, de autoridade, de domínio. O anticristo surgirá no mundo com poder, com autoridade, com domínio, governando as nações. O texto diz que esta besta que sobe do mar, que sobe da convulsão social, que sobe dos povos, que vem do meio das nações, que surge da multidão, da ebulição social, ele também tem uma ferida mortal como que foi curada. Assim como Jesus, o Filho de Deus, foi morto e ressuscitou, este anticristo também surgirá no mundo como uma espécie em um momento onde ele terá parecido que foi derrotado, mas que aparecerá vitorioso, aparecerá com cicatrizes, como alguém que não foi derrotado. É um simulacro do Cristo vivo. É o anticristo que está tentando parecer-se, assemelhar-se com o próprio Jesus. E o texto continua dizendo, no verso 4, que um dos propósitos deste anticristo é que ele possa fazer com que o mundo adore o dragão. Preste atenção como que isso tem muita semelhança com aquilo que a Bíblia fala a respeito de Deus. Jesus, quando esteve nesse mundo, ele disse que o seu propósito era glorificar o Pai. Era fazer com que o Pai fosse glorificado. O anticristo também fará com que Satanás seja adorado. Fará com que Satanás seja reconhecido como Deus. Eu quero lembrar você, meu amado irmão, irmã, que nós dissemos aqui na semana passada que este mundo caminha para a apostasia. É esse tipo de apostasia que a palavra de Deus está se referindo. Um mundo onde ele não é sem espiritualidade. Um mundo, na verdade, onde tem uma espiritualidade corrompida. Uma espiritualidade voltada e inclinada para Satanás. Nós estamos vendo que Deus aqui está falando que quando surgir esse anticristo, o mundo vai adorar o próprio Satanás. O mundo adorará o dragão. O anticristo fará com que o mundo sirva a Satanás. Fará com que o mundo sirva o dragão. O dragão é o alvo de ser adorado aqui neste contexto.
O texto diz que esse anticristo, esse homem que vai surgir na história, esse homem que vai surgir no limiar da história, perto do fim, ele também foi dado a ele, diz no verso 7, que pelejasse contra os santos e os vencesse. Preste atenção nisso daqui. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso na próxima semana. Mas aqui, a palavra de Deus está falando sobre o período da grande tribulação. Quando o anticristo surgir nesse mundo, quando esse homem da iniquidade surgir no mundo, ele vai receber permissão. É dada a ele, a essa besta, ao anticristo, permissão para pelejar, para guerrear contra os santos, contra a igreja, contra os eleitos de Deus. E o texto diz que ele vai vencer os santos, ele vai subjugar os santos, ele vai subjugar a igreja. E esse anticristo também recebe poder e autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ou seja, todos aqueles da qual não fazem parte do povo de Deus, da igreja de Deus, todos aqueles da qual não estão debaixo do governo do Senhor, todos aqueles da qual não fazem parte do reino de Deus, automaticamente se renderão, automaticamente adorarão, automaticamente estarão debaixo da autoridade do governo do anticristo, dessa espécie de encarnação de Satanás, deste homem da iniquidade. Então perceba que aqui existe uma definição muito clara. Existirá apenas dois grupos de pessoas nesse tempo. Aqueles da qual a Bíblia chama de santos, que é a igreja do Deus vivo, aqueles da qual fazem parte do reino de Deus e aqueles da qual não fazem parte, aqueles da qual adoram a besta, adoram o dragão. Existe um povo que adora a Deus, existe um povo que busca a Deus, existe um povo selado por Deus, que tem a marca de Deus, e existe um outro povo que adora o dragão, que adora a besta, que adora o anticristo, que adora Satanás, e tem a marca de Satanás, tem a marca da besta. Um povo é perseguido, o outro povo é perseguidor. Essa definição é muito clara aqui nesse texto. Muito bem, e o texto diz que, verso 8, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida e do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Preste atenção, meu amado irmão, que isso aqui é muito sério. Todos aqueles da qual não têm os seus nomes escritos no livro da vida adorarão o dragão, o anticristo, adorarão a besta que sobe do mar, adorarão a Satanás. Isso não sou eu que estou dizendo, é as Escrituras que diz. Isso é uma profecia, isso é uma verdade bíblica. A palavra de Deus está chamando a nossa atenção para o fato de que aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, automaticamente se encantarão com o poder do anticristo, com o poder de Satanás. Adorarão o dragão, adorarão o anticristo, adorarão a essa trindade infernal. Muito bem. Então nós temos aqui já dois personagens, o dragão, a antiga serpente, Satanás, o Deus desse século. E nós temos a sua encarnação, a sua manifestação humana, um homem, uma pessoa de carne e osso, que surgirá na história, que a Bíblia chama de anticristo, que a Bíblia chama de o homem do pecado, o abominável das nações. Esse homem será possuído pelo poder de Satanás, pelo espírito de Satanás. Será uma espécie de um simulacro de Cristo.
E nós temos o terceiro elemento. Terceiro elemento, a terceira pessoa dessa trindade do inferno, chama-se falso profeta. Verso 11 diz: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Esta é a segunda besta, o falso profeta. O falso profeta aqui é uma espécie de simulacro do Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, o falso profeta também vem falando em nome de Satanás. O falso profeta, o seu espírito já está no mundo, já age no mundo. Perceba que o falso profeta tem uma característica muito interessante. Ele parece cordeiro. Quando você olha, parece cordeiro. Parece que está falando em nome de Deus. Parece que está falando em nome de Jesus. Mas tem a aparência de cordeiro, mas quando abre a boca, fala como dragão, fala como Satanás. Meus irmãos, o espírito desse falso profeta já está entre nós. É comum nós vermos homens, igrejas, movimentos falando de Deus, a partir de Deus, falando em nome de Deus, falando em nome do Cordeiro, mas quando abre a boca, a doutrina é demoníaca, a doutrina é diabólica, a doutrina não é bíblica, a doutrina é distorcida, é contorcida. Parece Deus, parece que está falando a respeito de Deus, parece igreja, mas é covil de demônio. Parece que é cordeiro, mas fala como dragão. O que sai da boca é demoníaco. O que sai da boca são espíritos de doutrinas de demônio, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Esse falso profeta, ele fará com que o mundo adore a imagem da besta. Esse falso profeta fará com que o mundo adore um sistema corrompido, maligno, de adoração e serviço a tudo aquilo que é ímpio, maligno e diabólico. Enquanto o anticristo é uma espécie de homem da iniquidade, um homem que governará politicamente, economicamente, culturalmente, que desviará a sociedade, uma sociedade já apóstata, uma sociedade já afastada de Deus. Enquanto o anticristo é o perfeito pastor para ímpios, condenados ao inferno, homens e mulheres que não foram regenerados, que endureceram o coração do evangelho, eles terão sobre si um grande pastor, o anticristo. Enquanto eles terão o anticristo governando as suas vidas, esse anticristo também esse mundo também terá uma falsa religião, um falso espírito, o falso profeta, uma falsa religião, onde as pessoas serão conduzidas à adoração deste homem da iniquidade e de Satanás e do dragão. Esse é o contexto e esse é o mundo nesse tempo e nesse período. E no capítulo 13, no final do capítulo 13, nós vemos que o verso 16 diz que a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. O que é a marca da besta? Seria a marca da besta um chip implantado na pele? Será que a marca da besta é o código de barras dos produtos que você compra no supermercado? Será que a marca da besta é o chip do seu cartão de crédito ou do seu telefone? Meus amados irmãos, nós precisamos entender que a interpretação bíblica não pode ser feita a partir das coisas que nós conhecemos da atualidade. Os primeiros leitores desse livro não são homens do século 21, não são homens que tiveram acesso à tecnologia. Os primeiros leitores deste livro foram os crentes da igreja da Ásia do primeiro século, do final do primeiro século. A pergunta que nós devemos fazer é: o que foi que eles entenderam quando esse livro foi lido?
Nós precisamos entender o que eles entenderam. É assim que nós interpretamos a palavra de Deus, a partir daquele contexto. O que é essa marca? Não é um chip implantado na pele. Essa marca não é um código de barras. A marca é algo muito mais profundo. Tem a ver com a mentalidade, tem a ver com a natureza das coisas. Os homens que são marcados aqui, são marcados porque eles têm uma natureza ímpia, eles têm a mente de Satanás. Se a marca do selo de Deus é ter a mente de Cristo, a natureza de Cristo na vida do salvo, a marca da besta, a marca desse movimento é ter o espírito desse falso profeta, é ter um espírito carnal, é ter uma natureza ímpia, apóstata. É isso que identificará essas pessoas. Quem aqui quem aqui não tiver este espírito ímpio, quem aqui não tiver essa marca, quem aqui não fizer parte deste povo, da qual adora a Satanás e ao dragão, será perseguido, cruelmente perseguido. Mas sobre isso nós vamos falar na próxima semana. Portanto, nós temos aqui no livro de Apocalipse, capítulo 13, claramente a trindade do inferno: o dragão, o anticristo e o falso profeta. A pergunta que eu quero fazer para você é: a que Deus você serve? Você serve a Deus Pai? Você foi salvo e é pastoreado pelo sumo pastor Jesus Cristo? Você recebeu o Espírito Santo como selo, como penhor, como garantia da obra de redenção no seu coração? Porque eu quero deixar uma coisa muito clara aqui para você. Se você não adora ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, automaticamente você está incluído no grupo daqueles que nesse período aqui de tempo não terão nenhuma dificuldade de se encantar pelos poderes e os milagres e as manifestações espetaculares do anticristo, do dragão e do falso profeta. Você tem o Espírito Santo, você recebeu o Espírito Santo como selo da verdade. Se você não tem o Espírito Santo, você tem o espírito deste mundo. E você precisa voltar-se para Cristo urgentemente. Você precisa reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ou você adora a Trindade divina, verdadeira, de Deus, ou você adorará e servirá a essa manifestação diabólica. E eu quero desafiar você aqui a crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero desafiar você aqui a ter a sua fé renovada em Cristo Jesus e na obra dele, em sua ação, em seu poder na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Pai que estás nos céus, damos graças a Ti, ó Deus, pela revelação poderosa e extraordinária, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Adoramos a Ti, ó Pai, por Sua obra poderosa, por Sua obra de amor, pelo Seu plano eterno desenvolvido na eternidade em nosso favor. Adoramos ao Filho pelo sacrifício na cruz do Calvário, nos substituindo em nosso pecado. Adoramos ao Espírito Santo que vive em nós, que é o selo, a garantia de que a redenção é real, de que o sacrifício de Cristo em nós é real e de que nós estamos seguros e salvos. Ó Deus, aviva o Teu povo, renova a confiança, meu Deus, do meu irmão, da minha irmã, da Sua obra plena e total na vida dele. Agora, Senhor, eu peço a Ti também, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo convença esse coração que ainda não decidiu-se por Cristo. Ó Deus Santo, para que ele possa ser alcançado por Sua graça,
para que possa ser despertado para o perigo, Senhor, de que não servir a Ti, de que não voltar-se para Ti, de que não estar em Ti, ó Deus Santo, é estar servindo a Satanás, é estar inclinado para o príncipe deste mundo. Em nome de Jesus, tem misericórdia, desperta o nosso coração, nós te pedimos e te suplicamos, em nome de Jesus. Querido irmão, irmã, quero agradecer a Deus pela sua vida de forma muito carinhosa. Quero desafiar você a fazer parte da nossa campanha Amigos da Missão. Está vendo o QR Code aqui do lado? Entra aqui no QR Code e você vai ser direcionado a um site. Faça a sua contribuição, a sua oferta de amor. É o modo como você pode ajudar para que mais pessoas, em mais países, em mais nações, possam ouvir a pregação do Evangelho. Deus abençoe o seu coração, a sua vida de forma poderosa. Em nome de Jesus, espero você aqui na próxima semana, se Deus quiser. Um forte abraço e até lá. Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva Promessa conhecer, se você ainda não ouviu falar, sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva Promessa, e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil, você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar solidariedade para tantas pessoas.